Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Lucas capítulo 4, a partir do 14. Na semana passada, nós iniciamos o capítulo 4, no culto de domingo à noite, e pregamos sobre a tentação de Jesus. E provamos ali que Jesus venceu, que Jesus triunfou sobre toda e qualquer tentação que o inimigo tentou contra ele. Explicamos cada uma das tentações e mostramos que o nosso Senhor passou por cima de toda e qualquer provação de forma ilesa, e que nas 3 tentações ele fez uso da mesma arma. Que arma foi essa? Ele usou a Bíblia. As 3 vezes que Satanás tentou Jesus, ele disse: está escrito, está escrito. E você vai ver que Jesus, diante do inimigo, usa a Bíblia, e agora nós vamos pregar uma passagem onde Jesus vai se colocar diante dos homens, e ele vai usar a mesma arma. Claro, contra Satanás ele usava para repreendê-lo, para expulsá-lo, para derrotá-lo. Contra o homem, Jesus também vai usar a Bíblia, mas vai usar a Bíblia agora para convencer o homem do seu pecado, para convencer o homem que ele precisava crer nele, para convencer o homem que ele precisava se arrepender e se lançar aos pés da cruz. Então você vai ver que Jesus sempre fazia uso da mesma arma. E eu estou chamando a atenção disso para que nós também, à semelhança de Jesus, façamos uso sempre da Bíblia Sagrada. E para isso é necessário conhecer a Bíblia Sagrada. Você nunca vai conseguir fazer uso de algo que você não conhece. Então, vamos ler, ou vamos dar início a esse texto de hoje. Versículo 14 e 15, para começar, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Você percebe que a todo momento a história, a vida, o ministério de Jesus está permeado pela presença, pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Lá no capítulo 3, nós vemos o momento em que Jesus é batizado e que o Espírito em forma de pomba desce sobre ele e o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem me compraz. E a partir daquele momento, no capítulo 4, o texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado para o deserto para ser tentado. Então Jesus, quando estava no deserto, estava cheio do Espírito Santo. O texto segue, e agora o texto diz: Jesus, no poder do Espírito Santo. Então você vê que a todo momento Jesus está ungido, capacitado, sendo conduzido, ou está em harmonia com o Espírito Santo para fazer essa obra tão grande. O texto segue, e alguma coisa é importante relatar, porque no versículo 13 parou dizendo assim: passada que foram as tentações, até momento oportuno, apartou-se dele o diabo. Então assim, logo em seguida, o Lucas já diz assim: então Jesus no poder do Espírito, mas provavelmente, dizem os teólogos, que do versículo 13 para o 14, tem um intervalo aqui de quase 1 ano no ministério de Jesus. E que esse 1 ano, ele está escrito lá em João, capítulo 1, do capítulo 1 ao 4. Você vai ver que tem muita coisa em João. Se você ler depois o Evangelho de João, do 1 ao 4, você vai ver que João escreve, somente João escreve aquelas passagens. E o que os teólogos dizem que aquilo que João está escrevendo aconteceu nesse intervalozinho aqui, onde Jesus estava fazendo o seu ministério na Galileia. Porque se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que embaixo desse título que eu li, tem um título assim: Jesus volta para a Galileia e principia sua missão. Você vai ver que tem uma referência logo abaixo, escrito assim, Mateus 4, Marcos 1. É porque o que Lucas está escrevendo aqui agora, tem também no Evangelho de Mateus e tem também no Evangelho de Marcos. Então Lucas não está escrevendo algo único. Só que se você for lá para João, do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver que não tem nenhuma referência embaixo do título, porque João está escrevendo algo que só ele escreveu. Assim como eu comecei a pregar em Lucas, eu falei que só Lucas falou da profetisa Ana, só Lucas falou do menino Jesus indo ser circuncidado, só Lucas falou do cântico de Simeão, só Lucas falou acerca da apresentação do menino Jesus no templo. Então são passagens que você olha em Lucas e você vê também que não tem nenhuma referência embaixo, porque só Lucas escreveu. Só Lucas falou dos anjos e dos pastores, que os anjos visitam os pastores na hora que eles estão ali cuidando das ovelhas e dizem que o mestre havia nascido, que Jesus havia nascido. Então, um intervalo de 1 ano acontece. E isso não faz também com que o texto
fique fora do contexto. Porque o que o texto quer nos dizer aqui é, Jesus acabou de ser tentado, ele foi batizado, logo em seguida ele foi tentado, ele venceu, ele cumpriu toda a lei, depois ele vence a tentação, coisa que Adão não tinha conseguido fazer, e agora pronto, ele vai começar o seu ministério na Galileia. Agora ele vai começar efetivamente o seu ministério na Galileia. De novo, o ministério que Lucas vai narrar, porque nós bem sabemos que João vai narrar outras passagens que Lucas não faz questão de narrar. Não sabemos porquê, mas isso começa, e agora sim Jesus está pronto para fazer o seu ministério valer. Lembrando que Jesus tinha 3 ofícios. Ele era rei, ele era sacerdote, sumo sacerdote perfeito, ele era profeta. E nós vemos isso na tentação de Jesus. Como sacerdote, Jesus serviu para sofrer as tentações. Como profeta, toda vez que Jesus abria a boca e dizia, está escrito, ele estava manifestando seu ofício de profeta. E quando Jesus vence a batalha da tentação contra Satanás, ele se coloca como um rei que peleja e vence. Então, a todo momento, Jesus está exercendo seus 3 ofícios, rei, sacerdote e profeta, porque ele era perfeito, ele veio para unir aquilo que, inclusive, o Antigo Testamento não conseguiu fazer com excelência. Os reis do Antigo Testamento falharam, os sacerdotes falharam, os profetas falharam, Jesus vem e junta os 3 ofícios numa só pessoa e cumpre tudo com excelência. Então, o texto segue e ainda nós podemos citar o seguinte: Lucas chama atenção para 4 características do ministério de Jesus. Primeiro, eu já falei, ele era no poder do Espírito Santo, está no versículo 14. Depois, Lucas diz no próprio versículo 14 que o ministério de Jesus tinha um certo que de notoriedade, tinha uma fama. Isso que Lucas diz, e a fama correu por toda a circunvizinhança. Logo em seguida, no versículo 15, Lucas diz que o ministério de Jesus também, ele tinha uma outra característica. Ele era no poder do Espírito, ele tinha uma certa fama, mas ele também era constantemente ministrado na sinagoga. Então ele diz, e ensinava nas sinagogas. Eu estou chamando a atenção disso porque, olha, esse texto que a gente está lendo está falando de sinagoga. O texto que a gente vai ler daqui a pouco vai falar de sinagoga. O texto que a gente vai ler à noite vai falar que Jesus estava na sinagoga. Então, o ministério de Jesus tinha até agora 3 características. Era no poder do Espírito, tinha uma fama, uma notoriedade, e ele era essencialmente na sinagoga, no templo, onde o povo se reunia para pregar, para louvar e para ouvir a palavra de Deus. E uma 4ª característica dizia que ele era glorificado por todos, ou seja, o ministério de Jesus ele era popular, ele era para todo aquele que cresce no nome dele. Só que a gente pode fazer um parênteses aqui. Você pode se deixar levar por esses 2 versículos apenas e falar, poxa, então Jesus era tipo um popstar, então Jesus era tipo um pregador famoso da atualidade, então Jesus era tipo um ator da Globo, porque aqui diz que todos o glorificavam. A gente tem que entender a palavra todos dentro do contexto, e a gente vai ver que logo na frente, essa popularidade de Jesus não era incondicional. As pessoas ficavam animadas, as pessoas logo se empolgavam quando viam uma mensagem diferente, porque eles estavam acostumados com uma mensagem fria, uma mensagem religiosa, uma mensagem que só jogava o jugo sobre o próximo, que era a mensagem dos fariseus e dos saduceus. Quando eles veem Jesus pregando com graça, com poder, fazendo milagres, eles ficam admirados. Só que você vai perceber que os mesmos que estão admirados, que estão animados, que estão empolgados, quando o Evangelho começar a tocar nas feridas, quando o Evangelho começar a repreender pecado, quando o Evangelho começar a mexer naquele pecadinho de estimação, quando o Evangelho começar a se tornar impopular aos olhos deles, eles vão ser os primeiros a se levantar. Os mesmos que diziam Hosana e colocaram ramos, colocaram vestes para que Jesus entrasse em Jerusalém, foram em sua maioria, não vou dizer que todos, mas foram que gritaram, solta Barrabás, crucifica Jesus. Então cuidado quando você lê isso, quando eu disse que a gente tem que ler a palavra todos no contexto, porque é muito comum, e a Bíblia não foge disso, a gente usar a palavra todos e todo mundo para generalizar. Por exemplo, eu falo assim, todo mundo hoje tem celular. Não é todo mundo que tem celular, gente. Estou dizendo que grande parte da população hoje tem celular. Todo mundo hoje tem carro. Não é todo mundo que tem carro. Todo mundo hoje veio à igreja.
Não é todo mundo. A grande parcela da igreja de Andorinhas esteve na igreja. Então, quando a gente lê, inclusive na Bíblia, toma cuidado com essa expressão, todo mundo. A gente brinca muito com isso, né? Que quando a Bíblia fala todo mundo, aí tem uns memes na internet. A vontade ou a intenção da Bíblia suponhamos, todo mundo, é colocar um auditório cheio, a igreja toda, todo mundo da igreja de Andorinhas, a igreja cheia. Mas algumas pessoas, quando a gente fala todo mundo, imagina o globo terrestre dentro da igreja. Então fala, todo mundo veio para a igreja, não é o globo terrestre, está aqui, queridos. É todo mundo que faz parte desse nosso contexto. Então, naquele contexto, todos, grande maioria, estavam glorificando Jesus. Mas, como eu disse, isso vai mudar e a gente vai ver à noite que as coisas vão mudar da água para o vinho, mas isso vai ficar para a noite. Vamos seguir? Versículo 16, só a primeira parte. Aqui a gente já está num outro contexto, ou seja, num outro tema, mas ainda dentro da sinagoga, só que agora numa outra sinagoga, agora em Nazaré, e o texto diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Vamos parar aqui. Então, Jesus foi para Nazaré, onde ele foi criado. Nós falamos aqui que Jesus é Jesus de Belém, porque ele nasce em Belém, né? Nós falamos que Maria e José estavam indo em direção a Nazaré, a Jerusalém, para fazer o concílio, se não me engano, Jerusalém, Nazaré. E no meio do caminho, Maria sente as dores de parto e eles param em Belém. E Jesus nasce em Belém. Mas, costumeiramente, chama-se ele de Jesus o Nazareno, inclusive na Bíblia. Porque ele fora criado, ele cresceu em Nazaré. Então o texto diz, olha, Jesus sai da Galileia. Você vê que no 13 e no 14, diz que ele estava na Galileia, pregando nas sinagogas da Galileia. Agora o local já muda. Então diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, ou seja, o dia que o judeu separava para cultuar a Deus, o nosso é domingo, por isso que a gente chama muita atenção para que você não falte, para que você não seja negligente nos cultos de domingo, porque, é claro, a igreja tem atividade terça, a igreja tem atividade quinta, e a gente até releva, e entende que alguns irmãos estudam, outros trabalham na terça e na quinta e não podem estar aqui, mas o domingo é obrigação do crente, por isso que quando o crente falta, é claro, existem exceções, por exemplo, hoje o nosso irmão Ricardo está aniversariando, ele está viajando com a família dele. Isso é válido, isso é prazeroso, que o irmão alegre comemore o dia dele, mas se possível, que isso ocorra nas exceções. Se possível ainda, ele não sei aonde ele está, se aonde ele estiver, for possível ele visitar uma igreja, às vezes eu e Lana a gente vai para Arraial e fica muitos dias em Arraial. E eu faço questão de tirar alguns dias e visitar uma presbiteriana que tem lá perto da gente. Porque, queridos, isso é muito legal. As pessoas acham que tiram férias e Jesus entra de férias também. As pessoas acham que vão passear e que tira férias da igreja, tira férias de crente, guarda a carteirinha de crente em casa e demorou. Está tudo liberado. E independente de onde você esteja, você ainda é crente. Independente de onde você esteja passando férias, procure fazer, se não tem uma igreja bíblica próximo da onde você está, porque se for herege, não precisa ir também não. Faça um culto doméstico em casa, queridos. Mas cuidado, não tire férias de Jesus não. Jesus não tira férias, então cuidado com isso. Mas aí o texto diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Outra coisa interessante é que nós sabemos aqui que Jesus, quando menino, ele já estava na sinagoga, no meio dos doutores, dando aula. Agora, com aproximadamente 31, 32 anos, ele já sabia muito mais do que ele sabia como menino. Então eu imagino que nesse momento, Jesus ele era superior a qualquer um em sabedoria, em conhecimento, em leitura da Bíblia, em espiritualidade, intimidade com o Pai. Mas você vê a humildade de Jesus, que ainda assim ele ia, como de costume, todo sábado na sinagoga. É bem verdade que a gente vai ler, e na maioria das vezes Jesus está ensinando, ou então ele está pregando. Mas também a gente não pode dizer que Jesus nunca sentou na sinagoga para ouvir, porque isso seria uma grande besteira. Com certeza Jesus ouviu muitas pregações, com certeza Jesus ouviu muitas orações, e
de novo, daqueles que eram inferior a ele. Mas Jesus era humilde ao ponto de sentar e ouvir. É por isso que às vezes as pessoas não entendem que nós pastores temos necessidade. Alguns pastores também não entendem isso, porque eles se acham muito ungidos, muito poderosos. Mas enfim, esse não é o meu caso. Às vezes a gente tem necessidade de sentar e escutar um irmão pregar. Às vezes um jovem. Pastor, mas eu sou jovem. Irmãos, às vezes não, na maioria das vezes nós, pastores, também temos necessidade de ser abençoados pela congregação, de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra, a mais simples que seja, vai edificar a vida do pastor, de ouvir um testemunho, de ouvir um livramento, de ir num congresso e ouvir outros pregando, de sentar e convidar pessoas para pregar, porque eu também preciso ser alimentado. É claro que eu digo que sempre antes de pregar para vocês, eu prego para mim. Mas só eu mesmo pregando para mim, nem eu aguento, né? Então, tem hora que nem eu aguento mais pregar para mim. Mas é verdade. Então, Jesus tinha essa humildade de ouvir alguém pregando, mesmo sabendo que ele era superior a qualquer um, que nós também tenhamos essa humildade. Outra coisa é que o texto diz que ele levantou-se para ler. Isso era muito comum, porque naquela época, qualquer pessoa que o sacerdote ou aquele que estava conduzindo o culto entendesse como apto, preparado, que tinha condições de pregar, era-lhe dada a oportunidade para fazer. E com certeza, como eu disse, o pessoal já conhecia Jesus. Ele com 13 estava dando aula com os doutores, agora com 30 deveria ser comum Jesus chegar na sinagoga e darem oportunidade a ele. Mas algo vai acontecer nessa pregação, acredito eu que diferente de todas as outras pregações, senão o Lucas não ia fazer questão de mencionar essa pregação com detalhes. E a gente vai ver o que Jesus vai pregar. Vamos ler antes disso o versículo 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus coloca de pé para ler, e dão a ele um rolo, naquela época era rolo, aqueles rolos que você vê muito em desenho, do profeta Isaías. Não havia capítulo e versículo, então Jesus achou, hoje a gente sabe que Jesus achou o capítulo 61, versículo 1 e 2, mas não tinha capítulo e versículo. Jesus abriu o rolo e acreditamos nós, ou já estava marcado nesse trecho, ou o próprio Espírito Santo induziu Jesus a abrir. Eu creio que tenha sido o Espírito, porque a gente vai ver o que Jesus vai falar, ou o que essa passagem dizia, claro, 700 anos atrás, mas Jesus vai dizer que essa passagem era extremamente atual. Vamos começar a passagem? Então ele abriu o livro do profeta Isaías, onde estava escrito, e o 18 começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Vamos parar aqui. Primeira parte do versículo 18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Entenda, eu vou partir do princípio que Jesus está pregando, mas entenda que até então ele está fazendo uma leitura. O auditório está parado, provavelmente a maioria judeu, falando assim: conheço esse capítulo. Capítulo não existia. Conheço esse trecho. Esse trecho é do profeta Isaías e ele está falando acerca do Messias que virá. Então o pessoal está sentado, Jesus está de pé lendo e está todo mundo até então de boa. Ele está só lendo uma passagem. E a passagem dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E é evidente para a gente que está lendo desde o capítulo 1, versículo 1 de Lucas, que verdadeiramente Jesus já está trazendo para ele isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para quem está sentado, ele está falando do Messias que vai vir. Não, ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Primeiro porque ele está sobre mim desde sempre. Entenda uma coisa. Às vezes a gente cai no erro de achar que o Espírito Santo só repousou sobre Jesus no batismo. Ali foi apenas uma manifestação evidente, visível e clara para que as pessoas entendessem: esse é o ungido. Mas o Espírito Santo sempre esteve sobre Jesus, sempre, a todo momento. A gente lembra que no ventre materno ele já era cheio do Espírito. Lembra que João Batista, o texto diz que já era cheio do Espírito no ventre materno. Lembra que quando Maria e Isabel se encontram, as crianças já meio que se entendem. Lembra que o anjo, quando aparece, diz para Maria: olha, esse menino que está no teu ventre, ele é grande, ele vai ser o Messias. Então, o Espírito sempre esteve sobre Jesus. Mas agora, de forma mais evidente, porque aconteceu a manifestação da Trindade no batismo, o Espírito estava plenamente, evidentemente, trabalhando por meio da vida de Jesus. Então Jesus começa o texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele segue dizendo assim: olha, esse Espírito está sobre mim para uma coisa. Ele começa citando uma: me ungiu
para evangelizar os pobres. Vamos parar aqui. A gente tem batido já 2 semanas na quinta-feira acerca da questão da teologia da prosperidade. Nós falamos na quinta-feira retrasada acerca de contentamento, de que Deus nos chama a ser contentes com aquilo que Ele nos dá. Se Ele nos tem dado muito, nós somos contentes. Se Ele tem permitido que nós estejamos passando um momento de aperto financeiro, nós também somos contentes. Então nós falamos sobre isso. E essa teologia que diz que você tem que estar sempre buscando riqueza, a gente bateu nisso. Semana agora, quinta-feira, nós mais uma vez falamos sobre essa questão financeira. E falamos que Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata, e que Ele que nos concede prosperidade. E que prosperidade não é ter muito, mas prosperidade é viver bem com aquilo que Deus nos tem dado, seja muito, seja pouco. Então, assim, nós conhecemos pessoas que ganham muito e vivem miseravelmente, vivem uma vida desgraçada, sem paz. Nós conhecemos pessoas que vivem pouco, mas têm uma vida de paz, de alegria, têm um pouco de cada dia, nunca falta o pão na mesa. Então, isso é prosperidade, é viver bem com aquilo que Deus tem dado. Mas então Jesus vem aqui e diz, eu vim evangelizar os pobres. Então você vê que o foco de Jesus não é trazer riqueza para os pobres, não é trazer bens materiais para os pobres, não é trazer um ótimo emprego, não é trazer nível superior para os pobres. Eu falei aqui numa quinta-feira que Jesus pode, e geralmente a igreja proporciona muita melhoria social para os seus membros. Geralmente a pessoa entra na igreja sem perspectiva nenhuma de vida. E de repente ele começa a ler a Bíblia e ele é impactado pelo Evangelho. Daqui a pouco ele está estudando, daqui a pouco ele começa a ter perspectiva de se formar, de abrir um negócio, enfim, de melhorar a vida, de constituir família. E é verdade que com o passar dos anos, você vai falar, poxa, aquela pessoa entrou na igreja destruída e olha como a vida dele progrediu, melhorou. Mas entenda, Jesus diz, eu vim evangelizar, eu vim pregar boas novas, eu vim trazer o Evangelho, eu vim falar de salvação, de libertação. Eu não vim falar de dinheiro, de bens, eu não vim falar de ascensão material. De novo, Jesus pode te dar isso? Claro que pode, mas Ele diz, eu vim evangelizar os pobres. E nós, o que temos feito? A minha pergunta primeira é essa nessa manhã. O que temos feito? A gente tem que tomar cuidado para que nesse afã de ir aos pobres, nós não coloquemos a carroça na frente dos bois. A gente leve ação social, mas não leve evangelho. A verdade é o contrário. O evangelho chega, junto com o evangelho vem a ação social. Primeiro vem a palavra e depois vem a cesta básica. Primeiro vem a palavra e depois vem a ajuda, se possível for financeira. Mas as coisas não podem ser invertidas. Entendeu? Então, é claro e evidente, e eu disse isso aqui também na quinta, não vou me prender muito nisso, que algumas pessoas vivem num estado de miséria, num estado de carência tão grande, que elas só acreditarão nas nossas palavras, no nosso Jesus te ama, no nosso Jesus é o Filho de Deus, se as nossas palavras, queridos, não forem vazias. Elas têm que vir acompanhadas de ações de amor. Olha, querido, Jesus morreu por você na cruz, mas o camarada está morrendo de fome. E se você com uma mão não trouxer a Bíblia e com a outra não trouxer o alimento, ele não vai acreditar nesse teu discurso. Ele vai dizer que discurso vazio, que discurso hipócrita. Diz que Jesus me ama, diz que Jesus tem uma vida melhor para mim, diz que Jesus quer me libertar, que Jesus quer me salvar, mas eu estou morrendo de fome. Então entenda, eu não estou dizendo que a ação social salva ninguém, nem que uma cesta básica salva ninguém, mas algumas pessoas estão numa miserabilidade tão grande que as nossas palavras só terão crédito quando junto com elas vierem a mão estendida, vier o cobertor para acolher, vier o abraço para confortar, porque só falar, só discurso, tem um monte de político fazendo, queridos. Então cuidado, para que a gente não se torne meros políticos, meros hipócritas. Cuidado para que a gente não se torne somente pessoas que têm um belo discurso acerca de Jesus, mas que não colocam em prática o amor que Jesus também nos mandou colocar. Palavra em primeiro lugar, mas a mão estendida vem em segundo lugar. Que Deus nos dê sabedoria, para que em breve, ou a gente crie projetos aqui com esse intuito, ou que a gente aumente aquilo que a gente já tem feito em prol daqueles mais carentes que chegam até a gente. Outra coisa interessante é que
Jesus foi procurar esse tipo de gente. Em algumas igrejas hoje não querem esse tipo de gente, até porque eles não dão dízimo alto, eles não dão oferta, né? Eles não ajudam a encher a igreja do jeito que alguns pretendem encher, mas Jesus foi atrás desse tipo de pessoa. Ele diz: eu vim evangelizar os pobres. De novo também aqui, eu não estou querendo colocar os pobres num lugar de quase privilégio no reino, não, tá, queridos? Porque eu já falei isso aqui. Para Deus, independente se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é negro, Deus te olha como pecador, miserável, que precisa de Jesus Cristo. Mas Jesus diz que ele veio trazer evangelização para os pobres. Talvez porque os pobres eram já desde aquela época negligenciados, apartados, humilhados e abandonados, inclusive, por aqueles que não deveriam fazer. Tem uma passagem que Jesus fala assim, não sei se é no Novo Testamento, acho que é no Antigo Testamento ainda. O profeta fala: olha, Deus não está interessado no sacrifício de vocês. Deus não está interessado nessa miséria que vocês acham que podem ofertar para eles. Deus prefere misericórdia. Ele diz: misericórdia quero e não holocausto. Ele diz: obediência prefiro do que ofertas de manjares. Então, desde o Antigo Testamento, Deus prefere que tenhamos um coração misericordioso, um coração que obedece, do que nos colocarmos diante dele para sacrificar alguma coisa. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Hoje nós só devolvemos aquilo que ele um dia nos deu. E quando não devolvemos, estamos pecando. Mas então, Jesus diz que veio evangelizar os pobres. Vamos seguir. Versículo 18 ainda. Ainda no 18 ele diz assim, ó: enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Eu vou pular um pouquinho e eu vou lá para a restauração de vista aos cegos. Depois eu vou voltar na libertação aos cativos. Então Jesus diz assim: eu vim restaurar a vista dos cegos. Deixa eu parar aqui, eu vou explicar isso, depois eu falo da questão da libertação aos cativos. É verdade, queridos, que toda e qualquer doença tira, em certo sentido, a nossa liberdade. Algumas doenças tiram a nossa liberdade de andar, porque ficamos com fraqueza nas pernas. Outras doenças tiram a nossa capacidade de comer, porque ficamos debilitados e temos que tomar soro. Outras doenças tiram a nossa capacidade de enxergar, como nosso irmão Vivinho, orem por ele, tem passado por um momento desse, que não tem conseguido enxergar. Então a verdade é que todo e qualquer tipo de doença tira, em certa parte, a nossa liberdade, inclusive chegando ao ponto, dependendo da doença, de tirar até a nossa própria vida. Mas Jesus diz que aqui ele veio ele veio restaurar a vista dos cegos. E eu entendo que, é claro, Jesus curou cego, Jesus curou paralítico, Jesus curou um monte de gente, leproso, Jesus ressuscitou mortos, mas eu acredito que a maior restauração de vista que Jesus está falando aqui, queridos, é a espiritual. Sabe por quê? Um cego físico, ele entende, ele se percebe cego e procura uma ajuda. Alguém que está com as pernas fracas, ele percebe que as suas pernas estão ficando fracas e procura uma ajuda. Alguém que está ficando com problema de audição, percebe a sua doença e procura um médico. Mas existe um tipo de doença, existe um tipo de cegueira, onde a pessoa está cega constantemente e não percebe que está cega. Ele não procura o médico, porque, de novo, você sentiu uma dorzinha na coluna, você corre para o médico. Mas a cegueira espiritual, as pessoas vivem nela, caminham nela, glorificam porque se acham super sadios, mas na verdade aquelas pessoas são cegas espirituais, elas estão doentes e não percebem. Quer ver quem era assim? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele se achava o cara, ele se achava fariseu, detentor da lei, ele se achava o bambambam, ele perseguia, ele matava alguns cristãos, inclusive, ele esteve no momento da morte de Estevão, e ele se achava o cara. Se alguém falasse para ele: Saulo, você é cego, ele ia falar: que cego o quê? Enxergo muito bem, sou o cara. Mas foi necessário que, preste atenção, que ele fosse cego por Deus. Paulo, dizem que cai do cavalo, mas isso não está na Bíblia, fica cego fisicamente, para que entendesse que ele era um cego espiritual, que ele era um miserável espiritual. Então, hoje, de novo,
talvez você se preocupe com alguns irmãos que estão doentes da nossa igreja. Você deve se preocupar, deve orar pela cura deles. Mas a maior preocupação sua, queridos, tem que ser não pelo cego físico, não pelo paralítico. Você deve orar de novo pela cura, mas a sua maior e a minha maior preocupação tem que ser com os cegos espirituais, com aqueles que são cegos e nem sabem, com aqueles que estão caminhando para o abismo. Tem um abismo ali, ó, e ele está caminhando bonitão, achando que está indo para o melhor lugar possível, mas ele está indo a passos largos para o inferno. Esse tem que ser o nosso maior clamor, para que Deus abra os olhos, não somente dos cegos físicos, mas principalmente dos cegos espirituais. Então Jesus disse: eu vim restaurar a vista dos cegos. Tem uma passagem que Jesus fala que os fariseus, que aqueles que não criam nele, eram cegos, apesar de enxergarem muito bem. João 9, versículo 39 e 40 diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. O que Jesus está dizendo aqui? Ele não vai fazer com que gente que enxergava ficasse cego fisicamente, apesar que ele fez isso com Paulo. O que ele está dizendo é: vocês fariseus e saduceus que se acham muito bons da vista, vocês vão perceber que são cegos. E aqueles que hoje são cegos espirituais vão passar a ver. No 40, os fariseus dizem assim: alguns dentre os fariseus que estavam perto deles perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Então essa é a postura de um ímpio, essa é a postura de um fariseu. Quando você vai diante dele e fala: poxa querido, olha, isso que você tem vivido é uma grande mentira, é uma grande bobagem, isso é pecado. Você fala: você acha que eu sou cego? Você acha que eu não sei tomar conta da minha vida? Você acha que eu não sei lidar com isso? Essa é a resposta que ele vai te dar, e foi a resposta que os fariseus falaram para Jesus: por acaso nós somos cegos? Está falando que nós, conhecedores da lei, nós interpretamos a lei, nós somos cegos? Para com isso. E Jesus estava dizendo: sim, vocês são os piores dos cegos, e acham que não são. Então cuidado com isso, queridos. Se um dia a sua vista ficar cansada, esse é o menor dos seus problemas. Siga Jesus, siga a voz de Jesus até o céu. Se um dia suas pernas ficarem fracas, de qualquer jeito, ouça a voz do Mestre até o céu. Se um dia a doença te abater, o câncer chegar, eu não sei o que chegar, não interessa, ore por cura, mas ouça a voz do Mestre até o céu. E o melhor é que nós não precisamos do ouvido para ouvir a voz do Mestre. Ele fala ao nosso coração. Então não sei o que o mundo reserva para mim e para você. Eu não sei se daqui a uns anos o mundo, essa carne, esse corpo corruptível, reserva alguma doença para mim e para você. Mas ainda que ela chegue, a única coisa que você não pode ser é cego espiritual. Só isso. O restante não importa, esse mundo vai passar, esse corpo vai passar, e nós estaremos com ele. E ele diz: eu vim restaurar a vista dos cegos. Aí voltando um pouquinho, ele diz: eu vim proclamar libertação aos cativos. Então você fala: opa, ele veio proclamar. Proclamar é pregar, proclamar é anunciar. Então Jesus veio dizer: olha, os cativos serão libertos, os presos serão libertos. De novo, Jesus está falando aqui de espiritualidade, queridos. Claro, Jesus pode salvar alguém, pode livrar alguém das grades da justiça? Pode. Mas o que ele está falando aqui, a todo momento, é de cunho espiritual. Então ele diz: olha, eu vim proclamar libertação aos cativos. E até então isso é maravilhoso. Ele veio proclamar libertação das garras do pecado. Mas o texto não para aqui. Você pula a parte dos cegos e Jesus diz assim: mas eu vim também pôr em liberdade os oprimidos. Então ele diz: eu vim proclamar a libertação aos cativos, restaurar as vistas dos cegos e pôr em liberdade. Ele não diz: eu vim só proclamar. Ele fala aos profetas: proclamaram. Os sacerdotes proclamaram. Os reis proclamaram que a salvação viria. Eu vim proclamar, mas eu também vim pôr em liberdade. Ele disse: olha, todos que vieram antes de mim anunciavam, eu trouxe a chave. Todos que vinham antes de mim apontavam o caminho, eu sou o caminho. Todos que vieram antes de mim diziam: olha,
a salvação. Ele veio e disse, eu sou a salvação. Entende a diferença? Ele diz, eu vim proclamar, mas eu não paro no meio do caminho. Eu vim pôr em liberdade também. Eu não vim fazer metade do trabalho. Eu proclamo, mas eu liberto. Eu digo que a cura chegou e eu curo. Eu digo que a libertação chegou e eu verdadeiramente liberto. Jesus é maravilhoso. Ele não veio apenas proclamar, ele veio abrir a porta do cativeiro. E de novo, a pergunta é, não existe cativeiro maior do que o cativeiro do pecado? Ou existe? 30 anos de cadeia? Viver a vida toda na cadeia da pobreza? Na opressão do Estado? Será que isso é mais opressor? Ou será que isso é mais maligno do que ser preso pelo pecado? Acredito que não. A maior de todas as cadeias que o ser humano vive, de novo, é no pecado. Se você chegar para alguém aí fora e falar, olha camarada, você vive preso. Que preso? Eu sou livre. Nunca passei pelo sistema penitenciário. Nunca cometi crime. Eu sou livre. Eu vou onde eu quero, meu ir e vir. Eu faço o que quero. Fala, queridos, você é preso pelo maior de todos os carcereiros. Você é preso pela maior de todas as condenações. Você é preso pelo pecado e não percebe. Ser preso num presídio, aquele camarada, como dizia Martin Luther King, ele disse, olha, eu fiquei muitos anos preso. Acho que foi Martin Luther King. Mas eles nunca prenderam a minha mente. Eles nunca prenderam a minha espiritualidade. Eles prenderam esse corpo por muitos e muitos anos, mas nunca me impediram de adorar o Senhor. Então, você acha que a cadeia em Bangu é a pior de todas as prisões? Não. A maior de todas as prisões é aquelas onde pessoas agora estão dentro do Congresso, se achando livres, mas presos por Satanás. Estão agora nas maiores coberturas do estado do Rio de Janeiro, mas presos por Satanás. Estão agora gozando de todas as benesses que o mundo pode dar, mas presos por Satanás. Essa cadeia, queridos, ela não faz distinção se você é pobre, se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é jovem, se você mora na favela, se você mora na Zona Sul, porque a cadeia dos homens faz distinção entre esse tipo de gente. A cadeia do pecado diz, eu prendo todo mundo, não me interessa. Não me interessa a sua condição social, não me interessa onde você mora, quem você é, a sua história de vida, eu prendo todo mundo. O pecado prende a todos. E Jesus diz, eu vim proclamar, e eu vim pôr em liberdade, eu vim libertar, coisa que ninguém jamais teve a audácia de fazer, e de noite a gente vai ver. Até então eu estou aplicando, mas entenda, está todo mundo sentado, e Jesus está só lendo isso, e o pessoal está olhando, opa, está lendo o texto do Messias, mas o que Jesus está dizendo, e eu já estou adiantando, e de noite a gente vai ver isso, eu estou fazendo isso, eu vim fazer isso. E isso era escandaloso, isso era assustador. Chegou o camarada que vai pôr em liberdade. Chegou aquele, e eles até confundiram, falaram, opa, liberdade é hoje que a gente vai se ver livre de Roma, porque eles achavam, o nosso maior problema, Jesus, é Roma. É Roma, nos livra de Roma e a gente está bonito. Coloca um rei aqui para a gente voltar a ser igual era na época de Davi, a gente está legal. Mas Jesus diz, não, o maior problema de vocês é o pecado, vocês não sabem disso. O maior problema de vocês é a depravação. O maior problema de vocês é o amor às coisas que desagradam a Deus, e vocês nem sabem disso. Queridos, Jesus veio libertar. E se você nos visita hoje, se você inclusive já é membro dessa igreja e não tem certeza dessa libertação, deixe-me falar uma coisa, ele tem a chave. Ele é o único que tem a chave. Eu não tenho a chave. A igreja congregacional de Andorinhas não tem a chave. Os presbíteros dessa igreja não têm chave. Os diáconos não têm chave. Nada nem ninguém nessa igreja tem a chave. Mas Jesus tem a chave. Então, se você nos visita hoje, ou se você é membro dessa igreja e não tem certeza, corra para Jesus. Corra, porque só Ele tem a chave. E a hora que Ele te libertar, corra de novo. Mas corra sem olhar para trás. Corra sem voltar para o pecado. Corra sem fazer como a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque lá atrás não tem mais nada que nos interessa. Mas algo lá atrás nos faz olhar pelo retrovisor. Se você já conheceu Jesus,
Se ele já usou a chave e te libertou, lembre que lá de onde ele te tirou, lá de onde ele me tirou, tem um monte ainda preso sem saber. E você conhece o único que pode abrir. Você conhece o único que tem a chave, não é o pastor Anderson. Convide eles para vir ouvir a pregação do pastor Anderson. Mas você conhece aquele que vai abrir o cativeiro, é Jesus. Você tem aquele que pode libertar o cativo, é Cristo. E Cristo crucificado. Então, se você foi livre, corra. Não volte para lá. Mas lembre-se que existem pessoas lá ainda que precisam ouvir que você conhece um que tem a chave. Você conhece um que não só tem discurso. Você conhece um que diz, eu vim proclamar, mas eu também vim abrir. Você conhece um que não só fala, mas faz. Talvez você vai se decepcionar em alguma coisa comigo durante um tempo. Vai falar, poxa, o pastor Anderson falou aquilo, mas não fez. Ele teve discurso, mas não praticou. Entenda uma coisa, Jesus nunca vai te decepcionar. Eu até posso, mas ele sempre vai proclamar e vai cumprir. Ele sempre vai falar e vai fazer. Porque ele é perfeito, coisa que eu não sou. Então, se você conhece, e com certeza você conhece, aqueles que ainda estão lá, ore, evangelize, convide, fale que você conhece aquele que tem a chave. Versículo 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus termina a leitura de Isaías no versículo 19, dizendo, olha, eu vim evangelizar os pobres, proclamar libertação, pôr em liberdade, restaurar a vista dos cegos, e eu vim também apregoar o ano aceitável do Senhor. Provavelmente, Jesus está fazendo aqui menção a Levítico 25, versículo 8, que é um dia que é chamado o ano do Senhor, que a cada 50 anos, eu vou ler em Levítico, a cada 50 anos, os escravos que viviam em Israel eram colocados em liberdade. Então, a cada 50 anos, você tinha sua alforria, independente se você já tinha pago, independente se você tinha comprado sua liberdade. Então, naquela época ainda existiam escravos e existia uma lei do Antigo Testamento que dizia, olha, a cada 50 anos é o ano do Senhor e vocês vão colocar em liberdade os escravos. E o que Jesus vem dizer, esse ano, leia lá depois em Levítico, era conhecido como o ano do jubileu, cada 50 anos, para lembrar do que Deus tinha feito por eles, libertar o povo, o cativo, Israel, eles tinham que colocar em liberdade todos os escravos. Então o que Jesus veio dizer é, eu vim anunciar este ano. Mas a verdade é que acontecia o seguinte, eu disse que Jesus vem e coloca em prática, que Jesus vem e faz aquilo que ninguém conseguiu fazer. Por quê? Provavelmente, queridos, 50 anos, jubileu, o pessoal colocava em liberdade. Alguns talvez não obedeciam à lei, retinham os escravos. Mas passava 50 anos, outras pessoas eram colocadas na condição de escravo. Então tinha que, de novo, apregoar o ano aceitável do Senhor, para libertar. Mais 50 anos, apregoa de novo. O que Jesus está dizendo é, eu vim a pregar esse ano, mas não uma vez a cada 50. Eu vim apregoar liberdade uma vez para toda a eternidade. Eu vim pregar libertação aos escravos, é o que nós éramos, escravos do pecado. Mas Jesus vem, olha, eu não vou pregar libertação para você hoje, daqui 50 anos você vai ter que aceitar de novo, daqui 50 mais um pouquinho. Não, não é isso. Jesus veio dizer, eu vim pregar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável que Jesus veio pregar é maior, é perfeito, é melhor, é incomparavelmente superior à antiga dispensação, à aliança do Antigo Testamento. Jesus diz, eu vim apregoar uma única vez libertação. E todo aquele que levanta a mão, me confessa como o único suficiente Salvador, recebe o ano do jubileu. Não uma vez a cada 50, mas para todo sempre. Então eu não sei se você demorou 50 anos para confessar Jesus e que o jubileu te alcançasse. Eu demorei aproximadamente 20 e poucos anos para que o jubileu me alcançasse. Mas a verdade é que quando Jesus prega o Evangelho e ele te alcança na sua vida, naquele dia, uma vez, para todo sempre, o jubileu chega. E Jesus diz, eu te coloquei em liberdade. Eu vim tirar você das garras do inimigo. Eu vim tirar você desse cativeiro. Eu vim tirar você dessa cela. Não
por meio das suas ofertas, não por meio do seu dízimo, não por meio da sua espiritualidade mentirosa, não por meio da sua vestimenta. Eu vim libertar por meio do meu sangue, libertar por meio da fé, porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, ou não vem de vós, a salvação é mediante a graça. A salvação é pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, esse é o versículo certo. A salvação é pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é isso que Jesus vem dizer. Então, queridos, ele nos tira da condição de escravos, condenados, pecadores, cativos, e nos chama de filhos. Filhos libertos pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus está pregando aqui. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer isso. Eu não vim dar riqueza, eu não vim satisfazer os seus desejos, eu não vim ser o Papai Noel, eu não vim ser o gênio da lâmpada mágica, eu não vim ficar sendo vovô para te dar todos os presentes que você quer. Não, eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor e libertar pecadores. É isso que Jesus veio pregar, queridos, é simples. A gente que complica. E para terminar, eu queria fazer algumas aplicações e à noite a gente vai continuar e ver como que o auditório respondeu a essa pregação. Que até então, Jesus só leu. Eu já estou adiantando que ele está aplicando isso na vida dele. Mas de noite a gente volta e vê como as pessoas encararam isso. Mas Jesus termina a pregação e eu quero fazer 4 aplicações. Primeiro, voltando lá no iniciozinho, a vida, o ministério e tudo que Jesus fazia era no poder do Espírito Santo. Queridos, não faça nada. Ou se você fizer sem o Espírito Santo, é inútil. É inútil, é carne. E a carne não ganha nada. A carne não vence nada. Nenhum evangelismo, nenhum folheto, nenhum convite é eficaz se primeiro não houver oração, pedindo que o poder do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Senão não adianta. Jesus, tudo o que fazia era no poder do Espírito. Segundo, deixar de congregar, deixar de frequentar a igreja, deixar de se unir com os irmãos, é um veneno espiritual e é um absurdo descompasso com a vida de Jesus, porque nós lemos que Jesus, nós lemos o 15, ele estava na sinagoga. Nós lemos o 16, ele entrou em outra sinagoga. E de noite, provavelmente a gente vai... de noite ele ainda vai estar na mesma sinagoga. Mas no domingo que vem, na próxima pregação, ele vai estar em outra sinagoga. Ou seja, Jesus fazia questão de congregar. Jesus fazia questão de estar na igreja, no templo. Então, cuidado com esse movimento aí afora. Já falei que o Hidalgo escreveu sobre isso, dos desigrejados. Cuidado, deixar de congregar, deixar de frequentar a igreja é um veneno espiritual e é um descompasso com aquele que você diz que é imitador. Você diz que imita Jesus, então imite a ele, inclusive frequentando a casa de Deus. Terceiro aplicação, como eu disse, você pode entrar no céu, queridos, cego. Você pode entrar no céu sem as pernas, você pode entrar no céu surdo, você pode entrar no céu, eu não sei como, paralítico, mas você não pode entrar no céu sem o Espírito Santo de Deus. Você não pode entrar no céu sem Jesus. Então eu não sei, de novo, o que essa vida nos reserva, mas independente do que ela reservar, tenha sempre Jesus. Tenha sempre Cristo, tenha sempre o Espírito habitando dentro de você, porque não interessa como você vai chegar no final dessa vida, interessa que com Jesus você vai chegar no céu. Eu não sei, tem uma frase na internet de alguém que dizia: olhe, tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia, porque eu preciso da palavra de Deus para chegar àquele grande dia. Pastor, mas a pessoa que ficou cega e não consegue mais ler a Bíblia, é claro que nós entendemos que ali o Espírito Santo vai ministrar no coração daquela pessoa e vai trazer à memória aquilo que ela aprendeu durante o tempo que estava na igreja e lia a Bíblia. Mas a verdade é, podem tirar a sua vista, podem tirar as suas pernas, podem tirar tudo de você, só não podem tirar de você Jesus, porque é somente Ele que te coloca no céu. Por último, para terminar, queridos, para reforçar o convite que eu já tinha feito. Se você ainda não conhece Jesus,
Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não confessou Ele, conheça-o hoje, e você vai descobrir que Ele é o único que pode libertar você do seu cativeiro, do maior de todos os cativeiros. Da falta de emprego é a menor, da falta de um relacionamento é o menor dos seus problemas, de um problema na justiça é o menor dos seus problemas. O maior do meu e do seu problema é o pecado. E se você ainda não fez isso, hoje Jesus pode te livrar dessas cadeias. Amém, queridos? Deus te abençoe. Nós vamos orar. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, 10h30 eu volto. Eu quero terminar hoje cedo a escola dominical. Então vamos orar. Deus, muito obrigado.